Imagine um mundo onde o futebol nunca mais tivesse um placar zerado. Um jogo sem gols seria sinônimo de nenhum ponto na tabela. Essa é a ideia revolucionária e polêmica, levantada por Gerard Piqué, ex-zagueiro do Barcelona, durante uma conversa no podcast do ex-goleiro Iker Casillas. Mas será que essa mudança tornaria o esporte mais emocionante ou comprometeria sua essência? Vamos explorar essa proposta e suas possíveis consequências para o futebol. Gerard Piqué sempre foi um jogador que pensava além das quatro linhas. Dono de uma visão empreendedora e envolvido em diversos projetos inovadores, o ex-zagueiro acredita que o futebol precisa evoluir para continuar atraindo novos públicos, especialmente os mais jovens. Segundo ele, a falta de gols pode tornar a experiência menos envolvente para os torcedores e até prejudicar o crescimento do esporte. No bate-papo com Casillas, Piqué argumentou que assistir a uma partida sem gols, após pagar um ingresso caro, pode ser frustrante para o torcedor. Ele sugeriu que, para tornar os jogos mais emocionantes, as equipes que terminassem uma partida em 0-0 não deveriam somar pontos na tabela. Mas o que isso mudaria na dinâmica do futebol? E como times e torcedores reagiriam a essa alteração radical? Como isso impactaria o futebol? Se a ideia de Piqué fosse implementada, as equipes teriam um incentivo extra para buscar o gol até os últimos minutos. Isso poderia gerar jogos mais ofensivos, com menos retrancas e uma mentalidade mais agressiva desde o início. Atualmente, um empate sem gols ainda pode ser considerado um resultado estratégico, dependendo da situação do campeonato. Um time que joga fora de casa, por exemplo, pode ver o 0-0 como um bom resultado. Com a mudança sugerida por Piqué, essa mentalidade desapareceria. Cada jogo se tornaria uma verdadeira batalha pelo gol, já que a ausência dele significaria desperdiçar completamente os 90 minutos de jogo. Além disso, Piqué mencionou que, por volta dos 70 minutos, as partidas iriam se abrir naturalmente. Isso significa que, com a obrigação de marcar para pontuar, os times poderiam adotar uma postura mais agressiva na reta final da partida, evitando aquele futebol morno e sem criatividade que muitas vezes vemos no fim de alguns jogos. A visão dos jogadores e clubes. Apesar da proposta parecer interessante do ponto de vista do espetáculo, ela poderia ser vista com resistência por jogadores, técnicos e clubes. Afinal, o futebol é um jogo de estratégia, e nem sempre um empate sem gol significa que uma equipe jogou mal. Algumas partidas são marcadas por defesas sólidas, embates táticos de alto nível e atuações incríveis de goleiros. Mudanças radicais nas regras do esporte sempre geram debates acalorados. Em competições como a Champions League, onde cada ponto é crucial na fase de grupos, eliminar a possibilidade de pontuar em um empate sem gols poderia ter um impacto significativo na forma como os times jogam. Os clubes poderiam ser forçados a mudar completamente suas táticas, priorizando ainda mais o ataque e, possivelmente, deixando suas defesas vulneráveis. Além disso, os técnicos teriam que pensar em estratégias alternativas. Como manter um equilíbrio entre ataque e defesa sem comprometer a solidez da equipe? Será que times historicamente mais defensivos teriam dificuldades de se adaptar a essa nova realidade? A reação dos torcedores. Se tem algo que move o futebol além da bola, é a paixão dos torcedores. E quando se fala em mudanças drásticas no esporte, as opiniões costumam se dividir. Muitos fãs adoram a ideia de um futebol mais ofensivo, com mais gols e emoção. Afinal, quem não gosta de ver um jogo recheado de lances espetaculares e bolas na rede? Por outro lado, há quem acredite que o futebol tem seu charme justamente por sua imprevisibilidade. Nem todo jogo precisa ser uma chuva de gols para ser emocionante. Existem partidas históricas que terminaram em 0-0, mas que ficaram marcadas por atuações memoráveis, tensão e drama. Se essa regra fosse adotada, os torcedores poderiam ver mais partidas intensas, mas também correriam o risco de assistir a jogos onde os times atacam sem estratégia, apenas para evitar o 0-0. Isso poderia comprometer a qualidade tática do futebol. Outras possíveis soluções. A ideia de Piqué levanta um ponto interessante. Como tornar o futebol mais atraente para novas gerações? Enquanto alguns defendem mudanças radicais, outros acreditam que existem alternativas menos drásticas para deixar o jogo mais dinâmico. Uma das sugestões que já foi discutida em outras ocasiões é o uso de incentivos para o número de gols marcados. Por exemplo, premiar equipes que vencem por uma diferença maior de gols com pontos extras. Outra ideia seria adotar regras que favoreçam o jogo ofensivo, como reduzir o tempo para reposições de bola e escanteios, evitar que os goleiros segurem a bola por muito tempo ou até mesmo aumentar a quantidade de substituições disponíveis. Em algumas ligas de futebol de base e competições alternativas, já foram testadas medidas para incentivar jogos com mais gols. Algumas dessas experiências mostram que os times passam a jogar de forma mais agressiva, mas também podem cometer mais erros defensivos, tornando o jogo mais caótico. O futebol precisa mesmo mudar? O futebol sempre evoluiu com o tempo.
Desde mudanças simples, como o acréscimo dos cartões amarelo e vermelho, até inovações tecnológicas como o VAR, o esporte passou por diversas adaptações para melhorar a experiência de jogadores e torcedores. No entanto, qualquer alteração nas regras precisa ser analisada com cuidado. Um dos grandes encantos do futebol é sua tradição e equilíbrio entre ataque e defesa. Se forçar os times a jogar de forma mais ofensiva pode aumentar o número de gols, também pode comprometer a identidade do esporte. A proposta de Piquet é ousada e levanta um debate interessante sobre o futuro do futebol. Se vai ser adotada ou não, apenas o tempo dirá. Mas uma coisa é certa. A discussão sobre como deixar o esporte mais emocionante e atrativo para as novas gerações está longe de acabar. E você, o que acha? O futebol deveria eliminar os empates sem gols ou essa mudança prejudicaria o esporte? Deixe sua opinión nos comentarios y participe de esa conversa. Estamos felices. Bienvenidos a esta nueva aventura que nos metemos en Bajo los Palos con Flexicar. Nuestro primer invitado es una persona ilustre, bastante reconocida, ya no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Empresario, ahora se dedica a otro tipo de cosas que no tienen que ver con el fútbol y que no tienen que ver con el fútbol. Y aquí le tengo, a mi lado, el genuino y peculiar Gerard Piqué. ¿Cómo estás? La verdad que es un orgullo ser el primero. ¿Cómo has tenido la valentía o cómo te he podido convencer yo para que vengas a este primer podcast? Ya sabes que por ti, cualquier proyecto que arranques vas a contar conmigo, así que me gusta que seas creativo también, que tengas la valentía de hacer algo así y me tienes para lo que quieras. Te gusta la gente que emprende, ¿eh? Está bien eso. Yo creo que también es necesario ayudar a los que vienen. Bueno, es que yo creo que, sobre todo una persona como tú, que ya lo has hecho toda la vida, probar una cosa nueva, pues no es fácil, porque salir de la zona de confort, así que lo valoro muchísimo. Yo también he intentado hacerlo cuando he podido y empujo a todos ellos, a todas esas personas que puedan hacerlo, a hacerlo, porque a veces sale bien, otras salen mal.